Boa noite, gente. Nós vamos iniciar a nossa reunião do COEM. Nós vamos fazer hoje a primeira reunião prática. O Antônio Carlos vai fazer uma exposição do transe mediúnico e as técnicas de relaxamento. Mas antes dele fazer a exposição dele, a Karen vai fazer uma leitura, depois a gente faz a prece e já passa a palavra para o Antônio Carlos, certo? Boa noite, gente. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime, batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemos indaga. Zaqueu observa. Caifás conspira. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo, encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesourastes, leve migalha de luz. É preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Então vamos elevando o nosso pensamento até Deus, que é Pai de amor, de misericórdia, até Jesus, o nosso Mestre, irmão maior. Rogando a eles, permitam que os amigos benfeitores espirituais dessa casa possam se aproximar de nós, trazendo os fluidos positivos de amor, de paz, de tranquilidade, e que possamos todos nós nos harmonizarmos para compreendermos melhor a lição que o Antônio Carlos vai trazer para a gente, e que possamos nós, serenados os nossos corações, relaxarmos, compreendermos a necessidade da busca da harmonia interior. Seja conosco, Jesus, neste momento. Que assim seja. Então agora o Antônio Carlos vai passar para a gente a lição de hoje. Boa noite.
Que Jesus nos abençoe, a todos nós. Depois de 10 palestras sobre a doutrina espírita, né, iniciando-nos neste estudo da mediunidade que estamos fazendo, né, e que estas 10 palestras, praticamente, lógico, resumiram o livro dos Espíritos. Porque nós não podemos adentrar na prática da mediunidade, principalmente numa casa espírita, sem o conhecimento prévio dos fundamentos da doutrina que seguimos, da doutrina que baseamos, né? Por quê? Porque a prática é exatamente a extensão de todo o conhecimento filosófico que ela nos oferece, né? A doutrina espírita é uma filosofia com bases científicas e consequências morais. E se o livro dos Espíritos já é uma síntese, porque são 1018 perguntas, né? E perguntas relativamente curtas, outras mais longas. Isso já é um convite para que nós nos aprofundemos mais no seu estudo. Mesmo porque até, inclusive, a partir do livro dos Espíritos, nós vamos ter o prolongamento desses conteúdos em mais 4 obras, né? Cada parte do livro dos Espíritos se originou uma obra. A primeira parte originou a Gênese. A segunda parte, o livro dos Médiuns, né? Que trata da relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, que é o assunto que mais nos interessa. A terceira parte, das leis morais, originou o Evangelho. E a quarta parte, das penas e consolações, originou o céu e inferno, né? Então, é necessário o conhecimento dos fundamentos desta filosofia, né? Porque são esses conhecimentos que vão nortear o nosso trabalho, que vai ser a bússola, né? Que vai ser o porto seguro daquilo que iremos fazer. Muito bem. Após, então, esse estudo, nós iniciamos o nosso curso propriamente dito do Cohen, né? E, na parte teórica, a Silvia coordenou aqui o estudo dirigido sobre o espírito, né? Dando-nos um início, dando-nos as primeiras noções básicas, que também podem ser expandidas, né, com o estudo, com a pesquisa. Ela nos apresentou, então, os pontos fundamentais sobre o espírito, né? E, na verdade, é o objeto principal, né? Porque o espírito é o ser inteligente da criação. O espírito somos todos nós, né? Todos nós. Desde a nossa criação como princípio inteligente, como consciência microscópica, até chegar no homem, né? Passando pelos níveis de evolução mineral, vegetal, animal, homem,
ganhando a razão, é o espírito, né? E é esse espírito que vai passar por um processo de educação, por um processo de evolução, que é a nossa determinação divina. Nós fomos criados para evoluir, para progredir, para atingir patamares elevados, né? E isso exige de nós esforço, vontade, desejo, né? Transpiração, além da inspiração, né? Muito bem. Agora, como o nosso curso é sobre mediunidade, à luz da doutrina espírita, então nós temos que esclarecer também, apresentar como é que, do que se trata isso, né? O que vai acontecer, o que acontece, como que nós vamos lidar com a coisa, né? Então, de início nós já vamos dizer que quando se trata, quando se lida com mediunidade, é um trabalho mental, é um trabalho psíquico, né? E, como diz Jorge Andréa, né, a dinâmica da mediunidade, quer dizer, o trabalho, a vivência da mediunidade leva a um estado alterado de consciência. Vai levar a um estado alterado de consciência, né? Nós vamos ter que atingir um transe mediúnico. Isso, logicamente, quem apresentar os sintomas, quem já trouxer o germe desta faculdade, né? E passar pelo seu desenvolvimento, pelo seu desabrochar, né? Porque haverá alguns que não sentirão nada, né? Outros já atingirão esses níveis alterados ou ampliados de consciência, né? Porque, na verdade, nós não estamos presos ao corpo. O corpo não é uma prisão definitiva para nós, né? Nós damos as nossas escapadinhas do corpo. Tem até um pesquisador espírita, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, professor da USP, pesquisador, médico, psiquiatra, pesquisador da área científica. Ele diz que a cada 1h30 nós saímos do corpo. Agora, esse sair do corpo, gente, não é assim, dá licença, eu vou pendurar meu chapéu aqui e vou dar uma voltinha ali. Né? Não é assim, é uma coisa sutil, né? Às vezes não é nem perceptível, certo? Porque nós passamos por estados alterados de consciência durante o dia. Isso aí é normal, né? Por exemplo, o estado que a gente poderia dizer normal, talvez para a maioria, é o estado de vigília, né? Esse estado que nós estamos usando os 5 sentidos, né? Mas eu poderia, por exemplo, eu não tenho essa faculdade, mas se eu desprendesse do corpo e me apresentasse numa outra dimensão, isso aí seria um absurdo, viu, gente? Porque eu não tenho capacidade para isso. E se estivesse fazendo uma palestra para uma outra assembleia, é verdade? É possível isso. Talvez não para mim, mas é possível. Entenderam? Mas isso aí é um estado assim mais avançado, né?
Nós temos vários níveis, vários níveis, vários graus desses níveis de alteração da consciência. Então, o menor deles, né, o menor deles é o estado de vigília. Certo? E o sono fisiológico, é um estado alterado de consciência. Né? Quando nós falamos, gente, estado alterado de consciência, nós estamos nos utilizando dos conhecimentos da psicologia transpessoal. Essa é uma linguagem da psicologia transpessoal. Certo? Agora, por que nós estamos usando? Vocês poderiam dizer, mas não pode usar a terminologia espírita? Podemos, né? Mas nós usamos a terminologia da psicologia transpessoal para comprovar que não é só a doutrina espírita que fala isso. Entenderam? Para trazer, né, o conhecimento de uma área congênere, né, de uma área semelhante, que trata também, tem o mesmo objeto, que é o espírito, a mente, o comportamento, né? E também trata desses detalhes, né? Porque a psicologia transpessoal também vai até colocar a possibilidade, nessas ampliações da consciência, a possibilidade da comunicação, do encontro com entidades espirituais e até o fato do fenômeno mediúnico. Ela também apresenta isso. Né? O devaneio, que é quando a gente está começando a dormir. A gente tem aquele primeiro soninho. E às vezes a gente começa a ver algumas coisas, né? Ver umas fisionomias, alguns rostos, né? Então, são exemplos simples e corriqueiros de estado ampliado da consciência. Certo? Pode haver outros. Né? Às vezes um simples cochilinho, uma distraçãozinha que a gente deu aqui. A gente pega, às vezes, a pessoa olhando assim no vago. A gente, ô fulano, acorda aí. Eu estava meio longe aqui. Entenderam? Então, isso são estados alterados de consciência. Isso prova que nós não estamos presos ali ao corpo. Nós temos uma certa flexibilidade. Né? Nós temos uma certa flexibilidade. Agora, tem um estudioso da consciência, é o Kenneth Ring. Você dá até nó na língua falar isso aí. O Kenneth Ring, ele fez um diagrama, é um cone, né? Vocês imaginem um cone, a base mais larga embaixo, em cima o início do cone. Então, ali ele colocou vários níveis de consciência, de estados alterados de consciência. O primeiro, lá em cima, é o estado de vigília. Né? Aí vai colocando outros. E o extremo, lá embaixo, o estado mais ampliado, seria o êxtase. Né? Seria o êxtase. E a doutrina espírita também fala sobre isso no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando trata da emancipação da alma. Emancipação da alma. Ali dá vários tipos de emancipação. Né? E dentro da doutrina espírita, a coisa se torna até mais detalhada, mais complexa, poderíamos dizer assim, porque também chega a dizer da aparição de seres vivos, seres encarnados. Né? Vamos supor, eu sou um médium vidente. Eu posso ver aqui
Eu estar em outro lugar e o Tião ali chegar em mim. Né? Ó, Tonzinho. Abre o oi aí, viu? Né, Tião? Então isso existe também. Aí acontece dos dois lados, né? Aquele que apareceu também está num estado ampliado de consciência, ele não está no estado de vigília. E eu que o vi, também para vê-lo, para que eu possa vê-lo também, é necessário eu também estar num estado alterado de consciência. Entenderam? E nós não podemos fugir disso, gente. Por quê? Porque o mundo não é só o mundo dos encarnados. O mundo é muito mais amplo. Há várias dimensões nesse universo, aqui no nosso planeta. Não vamos nem sair do nosso planeta. Né? Então nós temos aqui esse mundo objetivo que nós estamos vendo, sentindo, apalpando. Embora o outro também nós possamos ver, apalpar, tocar. Depende da situação. Né? Então, a coisa torna-se ampla, complexa, mas real, verdadeira. Tudo são fenômenos da ordem natural. Só nos cabe estudá-los e saber lidar com eles. Não é verdade? É só estudá-los, compreendê-los, porque não tem como fugir, não tem como negar. Né? A interação entre os dois mundos é real. Nós sofremos constantemente a influência do mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Agora, isso, para nós, é um desafio. É um desafio para o conhecimento, é um desafio para o nosso comportamento, como lidar. Né? Vai exigir muita vigilância. É aí que nós vamos ter que aprender que a oração é importante, a ação no bem é importante, o amor é importante, os valores do Espírito são importantes, porque nós não estamos vivendo numa só dimensão. Né? Durante algumas horas, metade do dia, nós vivemos aqui. Mas quando dormimos, nós vamos nos relacionar mais diretamente com outros seres. Além do que, durante o dia também, nós estamos sofrendo a influência, como nós já dissemos. Né? Mas o foco do nosso comentário é o transmediúnico, que é o que a experiência que nós vamos viver, né? Porque estamos iniciando esse estudo sobre a mediunidade, né? E estudar a mediunidade, gente, compreender a mediunidade, é ampliar os nossos conhecimentos, é ampliar a nossa sensibilidade, é sair do nosso mundinho, pelas razões que nós acabamos de expor, né? Pela complexidade que é o nosso mundo. Né? Mas então, como que nós vamos conseguir, como que vai acontecer esse estado ampliado de consciência que, conforme o nível dele, nos proporcionará a existência do fenômeno, o acontecimento do fenômeno mediúnico. Né? Porque não são todos os estados ampliados que são transmediúnicos. Não são todos. Né? Se eu estou lá no devaneio, né, eu posso até ver lá, né, mas não
Isso aí não é o transe mediúnico. O transe mediúnico é aquele em que vai possibilitar a comunicação, né, do espírito. A Silvia vai explicar ainda sobre perispírito, né, que é o corpo espiritual. Ela já pincelou isso aí na outra reunião. Através dos perispíritos do médium e do espírito, desencarnado ou não, através dos perispíritos, que tem a característica eletromagnética, é que vai acontecer o fenômeno mediúnico, né? Mas para que eu possa favorecer esse fenômeno mediúnico, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que me recolher. Eu tenho que serenar minha mente. Entenderam? Para que a gente possa trabalhar esta ampliação da consciência, eu tenho que ter o controle da mente. Eu não posso, a nossa mente, sem essa visão, esse foco, como que é? É um turbilhão, né? Eu estou convivendo com tudo quanto é barulho, eu estou ouvindo, eu estou vendo, né? Agora, para proporcionar, né, o nosso interior, para atingir o estado ampliado de consciência, eu tenho que buscar o silêncio interior. Tenho que buscar o silêncio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar a minha atenção, eu vou tirar a atenção do mundo externo, eu vou trazer para dentro de mim. Porque aí eu vou começar a domar esse corcel, né, que é a mente agitada, né, esse turbilhão, esse caos de ideias, de barulhos, de sons, né? Então eu vou começar a administrar isso daí, tá? Então, de que maneira? Eu vou buscar o silêncio interior, né? Eu vou voltar minha atenção para o meu corpo. Quando eu faço isso, eu já vou buscar a abstração do pensamento. Eu já vou começar a desligar do exterior. Então eu me volto para mim, né? Eu posso concentrar na minha respiração, né? Posso concentrar na minha respiração, no movimento, entrada e saída do ar, né? Eu posso observar as partes do meu corpo, os pés, as pernas, tornozelo, coxa, e observar os pontos de tensão. Certo? Essa é uma técnica. Relaxamento progressivo. Nós vamos começar pelos pés, pelas pernas, pelas coxas, pelo ventre, vamos subindo até chegar nos olhos, até chegar na cabeça. Certo? E ao mesmo tempo também trabalhando a respiração. Trabalhando a respiração. Esse exercício vai nos ajudar, como nós dissemos, a nos abstrair, né? A separar, a apartar o pensamento, né? Para que ele não fique envolto aí, sem controle, né? Sem controle.
Entenderam? Agora, os nossos treinamentos começam com 5 minutos. Começam com 5 minutos. Essa sessão de hoje, nós vamos fazer aqui no salão, porque tudo aqui é gradativo, né? Nós vamos fazer aqui no salão, essa e a outra. A partir da terceira, nós vamos fazer já nas salas, dividir em grupos, aí já vai, entendeu? Agora, comunicação só vai ter mais para o fim do ano. Então, ainda não é momento de dar passividade, que a gente diz. Ainda não é momento para receber espírito, para permitir que aconteça o fenômeno mediúnico, o transe mediúnico, né? Então, nós vamos aprender algumas coisas, vamos aprender hoje sobre o relaxamento, né? A próxima aula nós vamos aprender sobre concentração, depois sobre prece. Então vai assim gradativamente. E nós vamos somando esses conhecimentos, esses tópicos, né? Porque isso aí é o que nós vamos usar nas reuniões. E tudo que nós aprendemos aqui funciona como uma terapia. Vocês sabem que o próprio relaxamento já é uma terapia, né? Porque do relaxamento você pode fazer uma visualização, você pode fazer meditação, certo? Tudo é uma terapia. Nós vamos aprender sobre prece, é uma terapia. Nós vamos aprender sobre o passe, é uma terapia, sobre irradiação. Vocês vão observar que tudo que nós formos aprendendo já é terapêutico. Certo? E isso nos possibilita o quê? A nossa capacitação para sermos úteis na sociedade, no grupo social, para auxiliar as pessoas, né? Para colaborar para que nós possamos entrar num mundo melhor, né? Então, como não vai ter comunicação nesses meses, nós vamos aproveitar para nos habituarmos com o ambiente, né? Com esse ambiente que vai exigir esse relaxamento, que vai exigir o silêncio interior, certo? Que vai exigir a gente entrar no mundo psíquico, trabalhar no mundo mental. Mas isso aí não é físico apenas. Não é uma coisa fria. Porque tem que ter o tempero do sentimento. Tem que ter o tempero do coração. Tem que ter o tempero do amor. Tudo que nós fizermos, teremos que fazer com amor. Então nós vamos passar para a parte prática. Nós vamos fazer um relaxamento. Vamos colocar aqui uma musiquinha, tá? Apagar a luz do salão. Então vamos procurar uma posição confortável.
uma posição tranquila. Não se preocupe tanto também com essa posição, porque logo mais nós não vamos nem sentir. Procuremos observar, sentir a nossa respiração. Respiremos calmamente, tranquilamente. Fluido cósmico universal, o alimento das almas. Nós somos essência divina. Nós somos filhos de Deus. Procuremos sentir os nossos pés. Tomemos consciência deles. Como estão? Tensos? Relaxe-os. Procure relaxá-los. Os nossos tornozelos também. Elimine os pontos de tensão. As pernas. As coxas. Caminhemos para o baixo ventre, a base da respiração. O ar que penetra em nós é bênção divina. A se distribuir por todo o corpo, que deve seguir o comando do seu Senhor, o Espírito Eterno, o Espírito que atravessa vários corpos, várias experiências, várias personalidades, e vai se depurando para atingir o cume da montanha, onde a luz brilha, a luz daquele ser que o Pai designou como pastor para reunir as ovelhas desgarradas, que somos nós, mas que estamos caminhando, seguindo esta trajetória que o Pai nos traçou. Vamos agora apenas sentir. Viver no silêncio da mente.
Usufrua deste silêncio. Sinta este silêncio. Vamos agora retornando, mexendo com os pés, com as mãos, abrindo os olhos antes que a luz seja acesa. Estamos retornando deste rápido passeio. Volte a sentir que você está no corpo. Voltemos a perceber que estamos encarnados. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, aos benfeitores amigos que nos assessoraram, que nos assistiram neste primeiro treinamento, deste aprendizado. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Então, quando nós estamos em classe, nas salas, quando termina um treinamento, a gente pergunta, né? Mas lá o grupo vai ser menor. Aqui não posso perguntar um por um. Né? São mais de 90 pessoas. Mas se alguém quiser falar da sua experiência, se teve assim alguma coisa diferente, se alguém quiser comentar ou perguntar, a Silvia está aqui para nos ajudar. Ali, ela ali. Nessa. Né, Karina? Alguém quer falar alguma coisa? Pode. Por isso que a didática do Coen é muito importante, né? Esse fato de a gente começar devagar, com 5 minutos, né? Porque nós vamos conhecendo aos poucos. Nós não vamos levar aquele choque, vamos supor, de sentar numa mesa e enfrentar uma reunião de 1 hora, onde acontece tudo ali. Então hoje você está vivenciando esse detalhe. É aprendizado para você se ambientar, né? Que no momento, como diz Jorge Andréa, né? A dinâmica mediúnica leva a um estado alterado. Mas aí você vai conhecendo e vai se habituando, né? Você sentir um pouco de medo, é natural. É natural. E se alguém cutucasse você aí nas costas, aí, é perigoso até. A gente vê umas piadinhas sobre isso, né? Que o sujeito está lá na reunião tenso. Primeira vez que ele tinha ido, o outro vem para avisar alguma coisa, ainda põe a mão aqui e fala,
Falei, é agora. Então, me pegaram, né, Edson? Alguém mais? É porque o perispírito se expande, né? Com a aula que a Silvia vai dar, depois de sábado que vem, né, Silvia? Aí vocês vão começar a entender melhor. O perispírito, ele é flexível, ele expande, né? E quando nós atingimos os estados ampliados de consciência, o que significa isso? Significa que os laços que nos prendem ao corpo estão se afrouxando. Vão se afrouxando, então a gente é onde, você entendeu? Às vezes a pessoa pode sentir que está inchando, que está flutuando, como você falou, né? Ela pode ter várias sensações. Agora, vamos analisando, vamos observando, até inclusive, né, Silvia, isso aí você tem que anotar. Você está com o papelinho? Tá, todo mundo com o envelope na mão, né? Eu até esqueci de falar isso aí. Quem não trouxe o envelope, semana que vem traz o envelope, a caneta e 10 folhas de sulfite. Aí vocês vão tirar uma folha de sulfite, colocar a data e vamos anotar o que sentiu. Desde esse pequeno formigamento, se não sentiu nada, escreve também, não senti nada, não consegui relaxar. Para que a gente possa, no decorrer do curso, ver como é que vocês se desenvolveram. Vocês têm que registrar as percepções. A Karina, por exemplo, teve aquela sensação, escreve. Porque aí nós vamos acompanhar, vocês mesmos, né? Vão acompanhar, vão analisar, vão observar. Tá? Então vocês podem anotar aí. Quem não trouxe o envelope ficou com a Monita providenciou uma folha, né? Vocês coloquem o nome de vocês, senão a gente perde essa folha. E a semana que vem a gente coloca no envelope. Então é importante que vocês registrem todas as sensações, tá certo? Se alguém mais quiser fazer algum comentário do que sentiu, do que percebeu, enquanto vamos escrevendo. Gente, a hora que a gente terminar de escrever aí, todo mundo terminando, a semana que vem nós faremos a segunda unidade prática. Então, será uma reunião tal qual essa foi. Então, vocês percebam que nós terminamos bem mais cedo, conforme eu havia dito que essas primeiras reuniões, como o tempo de exercício é pouco, a gente termina bem mais cedo. E a semana que vem, o Antônio Carlos, que vai trazer também, ele vai trazer concentração, abstração, elevação e manutenção vibratória. Então, ele vai trazer todos esses conceitos para a gente e a gente vai aprofundar um pouco mais no nosso treinamento. Certo? E assim a gente vai num crescente até a gente conseguir fazer toda uma reunião mediúnica lá para o fim do ano. Uma reunião completa de psicofonia, psicografia, irradiação e passe. Certo?
Mas isso é como vocês estão percebendo. Começamos aqui com 5 a 7 minutos, para quando a gente completar as nossas reuniões teóricas, a gente já está fazendo 1 hora de reunião. Certo? Então, vamos num crescente assim. E mais algum recado, Antônio? Não? Então, com isso, nós encerramos a nossa reunião de hoje, mas sem antes levarmos os nossos pensamentos, os nossos corações em Deus, em Jesus, agradecendo o amparo, a proteção que tivemos nesses momentos de estudo, de treinamento, de relaxamento. Sabemos que a proteção e a presença dos amigos, protetores espirituais, mentores dessa casa, e especialmente dessa reunião de treinamento mediúnico, é muito importante para que possamos ter a confiança da entrega, da concentração, de podermos acalmar as nossas mentes e buscarmos a nós mesmos, percebendo o mundo espiritual, o mundo interior. Obrigado, amigos, por tudo que vocês fizeram por nós. Seja sempre conosco, Jesus, por onde formos, e que a nossa semana seja tranquila e serena. Até a semana que vem, se Deus quiser. Gente, vocês podem colocar o envelope na caixa que vocês tiraram. Pode pôr normalmente nessas